Porque manifestantes realizaram na manhã de hoje um protesto contra as medidas de restrição anunciadas pelo governo de São Paulo para tentar conter o avanço da Covid-19 e o aumento da alíquota do ICMS. Durante o ato que ocorreu na Marginal Tietê, na capital paulista, os participantes interditaram a via no sentido da rodovia Ayrton Senna. O protesto durou cerca de 5 horas e as vias foram liberadas por volta das 11 horas da manhã, de acordo com a CET. Todo o estado de São Paulo entra na fase vermelha do Plano São Paulo a partir de amanhã, sábado. Com isso, apenas os serviços considerados essenciais, como mercados e farmácias, ficarão abertos, mas com capacidade reduzida. A medida vale até o dia 19, mas pode ser sim prorrogada. Após a manifestação, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, disse nesta sexta-feira que o governo não irá negociar flexibilizações ou mudanças nas medidas de endurecimento da quarentena no Estado. Ela ressaltou que tem dialogado com os setores, mas que não há a possibilidade de mudança de fase nas próximas 2 semanas. Patrícia Ellen destacou que foi registrado o maior aumento de internações em leitos de UTI para a Covid-19 desde o início da pandemia. A secretária de Desenvolvimento de São Paulo ainda defendeu que os protestos deveriam ser para pedir mais vacinas. Abro aspas para ela. Se neste momento queremos nos manifestar, devemos nos unir e cobrar mais vacinas. Fecho aspas. Ainda nesta sexta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que a capital paulista vai ganhar um hospital de campanha. Os detalhes serão divulgados apenas na segunda-feira. Segundo ele, que informou que os recursos para a implantação da unidade de campanha serão liberados pela gestão do governo do estado. Mark, você não está aqui em São Paulo, não sentiu na pele o que foi o dia hoje, mas qual que é a sua análise? Mas eu imagino, viu, Paulo, eu vi o noticiário aí e vi o caos que se transformou São Paulo com essas manifestações. Nós avisamos aqui várias vezes que a população está cansada desses decretos autoritários. E vejo, o que mais me chamou a atenção ainda é a postura do governo João Dória em relação a tudo isso. Ao invés de conversar, de contemporizar, de promover alguma espécie de diálogo de fato, não só no discurso, como a secretária falou, mas o que ela disse também é que iria autuar quem estivesse nas manifestações. Eu não acho aqui que tenha que se aglomerar em manifestação, para deixar claro, mas elas são um extrato da realidade. Não dá para se ignorar que sim, há uma parte da população questionando fortemente essas medidas de lockdown, essas medidas autoritárias que eles disfarçam com nomes marqueteiros, como quarentena restritiva e outros nomes, não só em São Paulo, como no Brasil afora. O que me preocupa de verdade é que tem um ano que a gente fica nesse abre e fecha, né? Toda vez que os casos aumentam, os gestores públicos vão lá e fecham tudo, né? Os governadores e prefeitos parece que lavam as mãos, assim como fez lá Pôncio Pilatos, né? Olha, eu tô fechando tudo aqui, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ficar trancado em casa e vamos torcer para o vírus passar logo, porque parece que é a solução que tem. E não pode ser esse o único caminho. Nós temos que romper com essa unanimidade do fecha tudo. Nós temos que nos antecipar a problemas com planejamento, pensar que além do fechamento e das restrições de circulação, devem haver soluções que aliem a prevenção com o cuidado com a economia. A recessão econômica causa fome, desemprego, insegurança, e esse também é um problema que pode se tornar incontrolável. Nós não podemos cair na falsa dicotomia, de novo, de aquele discurso de vidas ou dinheiro. Não tem nada disso. A economia, né, precisa de pessoas para existir, né, e as pessoas precisam de uma economia funcionando para viver em sociedade. Elas se complementam. Então, nós temos que romper essa falsa dicotomia e pensar em soluções que, de fato, consigam aliar as duas coisas. Tem que investir muito mais na conscientização individual de usar máscara, de passar álcool em gel, de manter o distanciamento, do que fazer decreto autoritário. Eu falei aqui esses dias nas redes sociais, até muita gente me questionou, você está comparando o tráfico de drogas com a questão da saúde pública. O que eu quis dizer é o seguinte, é que parte de setores jurídicos, setores da sociedade, dizem que não adianta prender, não adianta repreender, porque isso não resolve.
que é enxugar gelo. E o lockdown talvez precisa ser repensado por causa disso. Você só repreender sem investir na conscientização não adianta nada. Você até segura o vírus lá 1 semana, 2 semanas, mas depois ele volta, como tem voltado frequentemente. Faz 1 ano que a gente fica no abre e fecha. Nós temos que buscar soluções. Isso não é fácil. Estou dizendo aqui que alguém tem uma solução na cartola, mas os governos precisam planejar. O que eu sinto falta é da porta de saída. Se fecha tudo e depois não se sabe o que fazer. Não tem porta de saída. Vai fechar agora. Daqui 2 semanas vai se fazer o quê? Vai fechar mais um tempo? Vai ter alguma construção de leitos? Vai ter uma medida para conscientizar as pessoas de fato? Então, essa porta de saída que o lockdown parece não ter é que preocupa e desanima as pessoas. Já tem gente manifestando na rua. O meu receio, até pelo que eu vejo de movimentações Brasil afora, não só em São Paulo, é que daqui a pouco a gente perca o controle, viu, Paulo? Diria para vocês que nós estamos a uma vitrine estourada para começar, inclusive, onda de saques e coisa parecida. A população não aguenta mais. Diogo, você acha que a gente está tão perto disso, como o Mark disse? Você acha que o Dória sustenta até o final essa medida? Muito difícil, né? O Dória está sob muita pressão, apesar do que obviamente diz o presidente Jair Bolsonaro. Essas medidas podem ser necessárias, ainda que seja um problema gravíssimo no Brasil, porque outros países, por exemplo, Coreia do Sul, que no início da pandemia imediatamente tomou medidas rápidas, né, e conseguiu fazer com que essas medidas de restrição durassem pouco tempo e conseguisse controlar o vírus. Mas por quê? Conseguiu aplicar de fato as medidas. No Brasil é um problema sempre sério de fiscalização. É como, por exemplo, definir que tem que ter limite de velocidade nas estradas, né? Se você não tem uma fiscalização, no Brasil você não consegue garantir que as pessoas andem no limite da velocidade e os acidentes vão acontecer e mais gente vai morrer. Então o Brasil é sempre um problema de fiscalização e fechar comércio, bares e restaurantes é sempre a medida mais fácil do ponto de vista de fiscalização. Por isso que esse setor acaba sendo mais prejudicado, o que obviamente não é justo, né? Outras medidas poderiam ser mais eficazes e uma delas, né, que poderia vir de cima do governo federal é justamente a medida de fazer uma campanha de conscientização. O Mark usou a palavra conscientização e ele está certo, uma campanha de conscientização das pessoas, né? Isso nunca foi feito, até porque o presidente ele dá sinais contraditórios para qualquer tipo de campanha de conscientização que o governo tentasse fazer, né? Para as pessoas terem bom senso, de evitar festas com muita gente, de encontros com muita gente e assim por diante. Então, esse exemplo não vem de cima e não existe essa campanha de conscientização que poderia vir do governo federal. Quanto ao protesto em si, é o direito das pessoas protestarem, né? Eu sou a favor das pessoas protestarem, o direito de protestar é fundamental numa democracia, mas eu não concordo com essa forma de protestar. Quando o MTST do Guilherme Boulos fechava as grandes vias de acesso da cidade para exigir moradia, a gente criticava. Então esse fechamento de trânsito sem aviso prévio, atrapalhando até outras pessoas de ir trabalhar, inclusive para aproveitar o último dia, né, antes do fechamento de comércio e tudo mais, não é aceitável. No ano passado, em outubro, eu estava aqui de carro numa avenida em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, e fui surpreendido por um protesto de motoristas de ônibus fretado, né? Com faixas, buzinando, chamando bastante atenção, mas tudo organizado, com apoio de trânsito da companhia de tráfego, carros e motos da polícia fechando os semáforos para eles passarem. Então, é uma outra circunstância, né? É possível protestar de maneira organizada, sem colocar... Enfim, as pessoas podem até se atrasar um pouquinho mais, mas sem prejudicar tanto a cidade dessa forma, ainda mais num dia como hoje, que é um dia crucial para muita gente, né? E por fim, eu acho que nessa questão da pandemia, eu acho que foi os últimos 2 meses aqui no 3 em 1 foram muito produtivos, porque eu já vejo meus colegas de bancada compartilhando comigo aí artigos que concordam que o isolamento social funciona, mas questionando quais devem ser aplicados e quais não, o que é positivo. Também no começo, né, já tinha colegas meus aí questionando as vacinas, colocando em dúvida a segurança, e agora se vacinam, defendem com unhas e dentes que o governo compre as vacinas e tudo mais. Então isso mostra que é possível
ser ponderado nessas questões da pandemia, né? O que não dá é para excluir completamente soluções ou sequer aceitar que se possa tentar pensar numa solução, porque ficar de braços cruzados é que não dá para fazer. Constantino, sua vez. Acho que o Diogo entendeu muitas coisas de forma equivocada nessa passagem pelo 3 em 1. Nunca fui anti-vacina, mas nunca aceitei vacinação obrigatória e sempre chamei atenção para riscos eventuais de vacina que estão em fase de experimentação, mostrando a diferença de postura disso em relação a pessoas que demonizam a possibilidade do tratamento precoce, né, que aí sim é pouquíssimo risco, né? Quanto a lockdown, continuo compartilhando os estudos que mostram a sua ineficácia, inclusive é de uma insensibilidade ímpar para com as pessoas que dependem do trabalho para sobreviver. A frase do presidente Bolsonaro foi muito feliz nessa semana quando ele disse que trabalho essencial é aquele que coloca o pão na mesa de casa, né? Então, veja, o Wall Street Journal, né, um jornal sério, ao contrário de New York Times e outros panfletos de esquerda, o Wall Street Journal tem hoje um editorial que diz exatamente assim: crise perpétua, o lobby do lockdown insiste apesar da vacina. Ou seja, hoje, antes a narrativa era lockdown para 15 dias, depois a gente vê, achatar a curva e impedir colapso do sistema. Hoje o lockdown virou uma solução, né? E tem a vacina, né? Tem a vacina, já começou a vacinar e tudo. São Paulo é o estado do senhor gestor da saúde, da ciência, da vacina, né? E até quando vamos continuar com isso? Então, estão levando o povo, a população, ao desespero. Hoje, mais cedo, eu entrevistei um dos líderes desses caminhoneiros, né? E fica evidente o grau de desespero. E não obstante tudo isso, né, impedi-los de trabalhar, aumenta imposto o governo, no meio da pandemia, aumenta imposto. Né? Se alguém me dissesse que é uma conspiração para ferrar com a vida dos paulistanos, eu ia acreditar. Mas não, é a gestão João Agripino Dória. Né? O transporte fica lotado, mas não pode estar na praia, não pode estar na praça, né? É tudo muito esquisito. Conversei também hoje, mais cedo, com um pessoal do movimento do Tratoraço, que está exatamente tentando também, é um pessoal de trabalho do setor agrícola, que carrega esse país nas costas e que está também desesperado por conta de aumento de imposto, de cheque em branco na mão do governador, que faz um uso arbitrário desse tipo de medida, né, sem precisar sequer passar pela Alesp e por aí vai. Olha só, nós temos algumas chamadas hoje, e isso mostra o grau de politização em que chegou a pandemia, né, que mostra, por exemplo, a vacinação lenta na Europa. E a própria OMS reconhecendo que esses números todos refletem uma tendência global. Mas, de repente, o Brasil virou o grande problema à parte. Temos uma outra notícia de que a Áustria e Dinamarca, 2 países europeus ricos, avançados, desenvolvidos, estão se unindo a Israel para tentar acelerar a vacinação na Europa. Né? Então, de repente, essa narrativa toda de que falta, entre aspas, vacina no país que é o 6º que mais vacinou no mundo, é culpa do presidente Bolsonaro. Né? E isso não é politização, imagina. O Mark e o próprio Diogo falaram de conscientização dos outros. Isso está perfeito. É o papel, né, de um governo numa hora dessas, tentar conscientizar e não monopolizar a fala em nome da ciência, como vem fazendo o senhor João Agripino, que fala: a ciência vai responder por que o vírus tem horário, né, porque os jovens bebem de noite. Né? Tem uma propaganda que eu vi e que fiquei um tanto estarrecido, que faz terrorismo com os jovens. Terrorismos. A menina está brindando com umas amigas no bar e beija o pai que vai buscá-la e o pai vai para o hospital. Né? Então, assim, conscientização, sim. Destilar pânico para todo mundo parar de viver é uma coisa bem diferente. Eu já disse isso, já fiz essa análise aqui. Nós estamos vivendo na era das pessoas covardes. Churchill, hoje em dia, seria execrado com seu discurso de sangue, suor e lágrima. Seria execrado. Né? Porque vivemos na era dos homens geleia, dessa coisa de excesso de covardia e vitimização. Tem um jornalista, né, que por acaso é contratado da TV Cultura, que recebeu 100 milhões de reais indiretamente do governo João Dória, que
deu a seguinte chamada, né? Marginais fecham a marginal. Ele está chamando de marginais caminhoneiros, que são trabalhadores duros. Você pode criticar o método, concordo inclusive com o Diogo, apesar de achar que passou do limite para muita gente. As pessoas estão desesperadas. Não é todo mundo que pode fazer home office e ter o salário garantido no final do mês. As pessoas estão em pânico, né? Então, quem é que é insensível? Quem é que é negacionista da realidade? Né? É uma situação muito drástica que estamos vivendo, e a politização de um lado, que quer monopolizar a preocupação com as vidas, que quer monopolizar a fala em nome da ciência, isso está piorando o problema. Piorando, porque as pessoas percebem que estão se tornando instrumentos de um projeto de poder.